Bom, estarei explicando assunto de filosofia para alunos de primeiro ano do ensino médio. Bom dia, me chamo Alessandra e estarei nessa missão. Nesta aula de hoje, iremos abordar o tema sobre a origem da filosofia, que tem como um dos assuntos a origem da filosofia e também o porquê filosofia. Eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar sobre a filosofia. Aí eu deixo uma reflexão para que vocês possam depois comentar sobre isso, fazendo-se um estudo bibliográfico acerca do assunto. Primeiro, por que filosofia? A inclusão do curso de filosofia no currículo das escolas de segundo grau e nas séries iniciais do terceiro grau talvez leve algumas pessoas a considerarem que só os alunos de ciências humanas deveriam se ocupar com esse estudo, e não os futuros engenheiros, médicos, comerciantes, técnicos e profissionais da área de ciências exatas e biológicas. Ao contrário, defende-se a ideia de que a iniciação filosófica não só é necessária, como também deveria ser obrigatória do ponto de vista pedagógico. Por ser muito importante para a formação integral de todos os alunos, porque ao estimular a elaboração do pensamento abstrato, a filosofia ajuda a promover a passagem do mundo infantil ao mundo adulto. Se a condição do amadurecimento está na conquista da autonomia, no pensamento e no agir, muitos adultos permanecem infantilizados quando não exercitam desde cedo o olhar crítico sobre si mesmo e sobre o mundo. Por isso essa disciplina é tão importante, e digo para os jovens, é de suma importância que os jovens entendam o real sentido dessa disciplina em sua vida estudantil. Vemos desde criança e acreditamos que somente o português, a matemática são disciplinas as mais importantes para a nossa vida, mas não é bem assim. Realmente essas disciplinas elas são muito importantes, mas existem outras, como é o caso da filosofia, que nos instiga a gente ao pensamento, a agir, a criar o nosso próprio discernimento das coisas. A crítica, porém, ela tem que ser uma crítica construtiva, onde o indivíduo possa dar sua ideia, mas que possa dar também uma solução para o problema. E a filosofia faz isso, instiga o pensamento. O estudo de filosofia é essencial, porque não se pode pensar em nenhum homem que não seja solicitado a refletir e agir. Isso significa que todo homem tem ou deveria ter uma concepção de mundo, uma linha de conduta moral e política, e deveria atuar no sentido de manter ou modificar as maneiras de pensar e agir do seu tempo. A filosofia, ela oferece condições teóricas para a superação da consciência ingênua e o desenvolvimento da consciência crítica, pela qual a experiência vivida é transformada em experiência compreendida. Isto é, em um saber a respeito dessa experiência, em última análise, cabe à filosofia fazer a crítica da cultura. Só assim será possível desvelar as formas de denominação que se oculta sobre o convencionalismo, a alienação e a ideologia. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa consciência ingênua é algo que nos foi imposto desde criança, ainda pelos nossos pais, em casa, ou podemos citar também pelos nossos professores na infância. É algo que vem da nossa cultura, passando de um para o outro. Exemplo disso é que ensinamos para os nossos filhos aquilo que aprendemos. E isso não está errado, mas deveríamos instigar ele a pensar por si só, para que ele também tenha seu modo de pensar e acreditar nas coisas. E antes de tomar alguma decisão,
o indivíduo possa fazer o que acha ser certo porque pensou, examinou e verificou que está certo, e não porque alguém disse que estava certo. No entanto, bem sabemos que uma das características dos estados autoritários é impedir o ensino da filosofia e silenciar a crítica dos pensadores, a fim de garantir a obediência passiva dos cidadãos. Isso já aconteceu no Brasil, quando a partir de 1971 o ensino de filosofia desapareceu das escolas de segundo grau. Durante 13 anos, o estudo de filosofia no terceiro grau se esvaziaram a ponto de algumas faculdades e universidades terem cogitado a extinção. Por que isso? Porque é mais fácil para os nossos representantes terem pessoas alienadas do que esclarecidas. Uma vez pessoas esclarecidas dão muito trabalho, pois vão se questionar por que das coisas. E isso é em todos os lugares, em casa, nas escolas, nos trabalhos, nas igrejas e por aí vai. Digo até que muitos questionadoras são vistas como pessoas polêmicas, faladeiras, mas não é verdade que as pessoas são assim. Antes de tudo, precisa se examinar para se poder fazer o questionamento daquilo que é imposto. Eu, particularmente, gosto muito dessa disciplina por conta disso. Levar o indivíduo a pensar. Por isso, qualquer que seja a atividade profissional futura ou projeto de vida, enquanto pessoa e cidadão, os alunos precisam da reflexão filosófica para o alargamento da consciência crítica, para o exercício da capacidade humana de se interrogar e para a participação mais ativa na comunidade em que vive. Diante do desafio de um curso introdutório à filosofia, opta-se pela abordagem temática dos assuntos, sem, no entanto, descuidar da necessária referência à história da filosofia, que permite estabelecer o fio condutor da exposição dos temas. Isso porque, se o filosofar não é uma atividade solitária, faz-se necessário o diálogo entre os pensadores quando explicitam suas divergências, seus estudos, e também se estende à tradição dos antepassados, cuja herança precisa continuamente ser avaliada. Até aqui, vimos o porquê da filosofia. Espero que todos possam ter compreendido. Vou deixar uma atividade para que vocês possam elaborar de no máximo 15 minutinhos, onde vocês irão elaborar um texto ou um resumo do que vocês compreenderam sobre o assunto até o momento. E também gostaria de ouvir vocês, suas experiências sobre o que vocês acreditam, que poderiam ser mudado e que tipo de cultura foi passado para vocês, né, por seus pais, e que vocês gostariam assim de questionar. E diante disso eu vou estar avaliando a participação de vocês, tá bom?